meus queridos e maravilhosos alunos, sejam bem-vindos à nossa disciplina de Geografia. Galerinha, hoje em nossa aula vamos dar continuação. Sim, vamos continuar o estudo das águas referente às águas continentais. Lembrando que na última aula vocês trabalharam as águas oceânicas, aprenderam a grande concentração de sódio, a grande concentração de águas salinas, divididas através do oceano e mares. E hoje, em nossa aula, vamos fragmentar as águas continentais, que são basicamente água doce. Galerinha, aproximadamente 2,5% de toda a água do nosso planeta é constituída de água doce, ou seja, não é água salgada, graças a Deus. Ela é encontrada nos rios, lagos e no nosso subsolo, galerinha. Muito importante saber disso. E também em geleiras, que estão na Antártida, no Polo Norte, tá bom? A maior parte dessa água, galerinha, está na sua forma líquida. Então, desses 2,5%, grande parte está na sua forma líquida, que estão armazenadas nos aquíferos, em camadas inferiores ao nosso solo, chamadas de águas subterrâneas. Galerinha, existe uma grande porcentagem de toda a água doce do nosso planeta em grandes aquíferos, que são camadas inferiores abaixo do nosso solo, ok? E também temos o rio, um grande onde acontece a grande evolução do nosso sistema hídrico, tá? Então, o rio em si é o caminho por onde existe um fluxo natural de água que se deslocam, chamados de curso dos rios. Então, o fluxo natural que acontece ao trajeto de deslocamento são chamados de curso de um rio, tá? Que segue do nível mais alto para o nível mais baixo dos terrenos aonde tem a sua formação, onde existe seu fluxo natural, que vai se moldando aí, tornando um rio. Certo, galerinha? O curso de um rio é composto pela sua nascente ou cabeceira. O seu local de origem é pela sua foz, tá, galerinha? Então, o seu local de origem está na sua nascente ou cabeceira, que é o seu local de origem. E pela sua foz acontece a famosa desembocadura de um rio, que vocês vão estar vendo um pouquinho mais para frente. Lugar onde as águas são lançadas, elas acabam sendo lançadas, colocadas, tá? Porque elas acabam seguindo um fluxo natural que é o curso do rio, ok? E em torno de um grande rio existe também aqui, galerinha, as suas margens. Então, a grande importância de saber que o fluxo natural das águas tem como nome o curso dos rios. Então, o fluxo natural dá o nome de curso dos rios, que vem do nível mais alto para o nível mais baixo, onde vai se moldando ali a sua formação através de um planalto, que vocês vão estar estudando lá na formação da planície. Aí tem regimes, tá? Fluviais. Esses regimes é o que dá basicamente a formação em si do mecanismo que restabelecimento, tá? Restabelecimento dos recursos hídricos de um rio. Então, o regime fluvial é um mecanismo que dá o restabelecimento do curso hídrico de um rio. Então, todo rio precisa basicamente desse acontecimento aqui, galerinha, que é basicamente uma grande precipitação, tá? E também o desgelos que acontecem em grandes montanhas, que vocês vão estar vendo a seguir. O pluvial, basicamente, é quando o rio é alimentado pelas grandes precipitações, grandes cargas aí de chuva. Então, o pluvial acontece através de uma grande precipitação, chuvas que são absorvidas pelo solo
essa água vai descendo através de camadas e camadas ali do nosso solo e vai se concentrar em grandes aquíferos. O que são aquíferos, galerinha? Só para vocês terem uma dimensão. É isso, é essa imagem atrás da escrita do professor. Isso é um aquífero. Provavelmente está localizada numa cordilheira, numa montanha. Também áreas de relevo mais baixo, tá? Então o que acontece? Chove-se muito, ou o gelo acaba derretendo em cima dos Alpes, lá nas montanhas, e acaba penetrando nas rochas e acabam sendo colocados em grandes bolsões. E esses bolsões vão se acumulando água, pressão e água, e vai gerar novas nascentes, que vocês vão estar vendo lá em bacias hidrográficas. Ok? Então, o pluvial tem como alimento principal a sua chuva, onde existe muita precipitação de chuva, vai causando aí grandes lençóis, que são grandes concentrações subterrâneas, tá bom? Quando falamos em lençóis, falamos também nos aquíferos, estão ali interligados. Isso vocês vão aprender um pouquinho mais para frente, o que é uma grande diferença entre lençóis freáticos e aquíferos, tá bom? Mas são basicamente águas subterrâneas que estão abaixo do nosso solo, tá? Lá no nosso subsolo, em camadas. Pode ser rochosa e também pode ser retidas no solo. Ok, galerinha? E o nival e o pluvionival. Nome complicado, né, galerinha? Mas sem problemas, vamos a cada um. O primeiro tem como base o seu regime, o seu mecanismo de alimentar o curso, tá? Então os rios alimentados por uma grande quantidade de água do derretimento das geleiras. Galerinha, acontece um grande derretimento dessa condensação que acontece, tá? Vocês já aprenderam isso em climatologia. Vamos recapitular? Aqui em cima existe uma grande frente fria, porque estamos numa altitude, né? Estamos num lugar muito alto. Então, aqui a nossa atmosfera vai condensar a umidade que vai cair em forma de neve. E essa grande concentração de neve, ela vai com o longo dos períodos aí, ao longo das temperaturas modificando com a primavera, verão, outono e inverno, e ela vai começar a derreter. Vai ter a época de desgelo, é quando a temperatura acaba subindo em contato com o ar quente, o gelo acaba derretendo. E grande parte dessa água vai formar aqui um leito de um rio. Tá? Um leito não, uma nascente de um rio, através de grandes rochas que estão com grande quantidade de água, causando aí também um curso, tá? Um curso natural. Lembra do fluxo que vocês aprenderam aqui, ó? Deixa o professor colocar. Lá no topo daquela montanha vai acontecer um fluxo natural, que ao se deslocarem vão ser chamados de curso de um rio. Então vocês podem observar que essa montanha já não tem mais gelo. Por quê? Ela seguiu um curso, um fluxo, e deu um curso de um rio, tá? Do nível mais alto para o nível mais baixo, seguindo em direção à baixa altitude. Então a água descongelou, seguiu aqui o seu fluxo, e aqui embaixo ela encontrou o seu curso, que é o rio, e está indo embora. Vocês estão vendo que ela está indo embora? E aqui, lá no final, ela vai dar como uma bacia hidrográfica. Isso vamos ver lá no finalzinho, tá bom? O regime que a gente acabou de falar acontece, galerinha, quando, tá, existe um período climático. Esse regime fluvial varia do seu percurso climático, pode ser do mais quente para o mais frio, causando grandes precipitações e o degelos também, tá? Aqui tem basicamente uma foto identificando, tá bom? Essas duas ações. A primeira é quando o rio é alimentado pelas águas do derretimento das geleiras e da neve das montanhas. Quando eu falo de geleiras, falamos lá da Antártida, do Polo Norte, do Polo Sul. Tá bom? Aqui estamos falando, a foto está ilustrando uma montanha. Podemos ver a grande condensação que acontece aqui em cima, ar frio e umidade, acaba caindo em forma de neve, né? E com a mudança climática ao longo do período de primavera, outono, verão, tá? O inverno, primavera, outono, suas 4 estações, tá bom? Acaba tendo essa mudança climática através de temperatura, pressão no ar,
e acaba descongelando. E elas vão cair em grandes bolsões, gerando grandes lençóis freáticos, tá? Grandes cavidades de aquíferos que estão sendo absorvidos aqui, tá? Os lençóis freáticos, galerinha, geralmente estão em camadas do nosso solo aqui embaixo, tá? Quando falamos em lençóis freáticos, acontece sim em grandes regiões montanhosas, mas a grande porcentagem são absorvidos pelo solo aqui embaixo. E acontece o derretimento e ela se utiliza, tá, do nível nival, do mecanismo, tá, que aprendemos aqui. Então, se cair na provinha, o que é o regime nival? Opa! É quando o rio é alimentado pelas águas do derretimento das geleiras e da neve das montanhas. Certo, galerinha? Este outro amiguinho aqui é quando o rio recebe tanto água das chuvas como água do degelo da neve e das geleiras. Então, o pluvionival, ele recebe basicamente os dois, tá? Então, tanto da chuva quanto também do derretimento ali das geleiras e da neve. Falar agora um pouquinho da rede hidrográfica. Toda bacia, galerinha, existe uma rede, tá? É um mecanismo. Basicamente, da mesma forma que cai a precipitação, que tem aquele ciclo da água que vocês aprenderam lá em climatologia, hoje vocês viram aí que um rio possui também um regime, um processo para a formação de um rio. Hoje vamos ver a rede hidrográfica, que basicamente, depois de ter visto a formação de um rio, lá do seu aquífero, lá da sua formação, através do mecanismo que a gente observou, agora a gente vai ver uma rede que dá a definição do nosso percurso hídrico, tá? A nossa rede hidrográfica. Quando falamos em bacia, galerinha, para vocês terem uma dimensão, essa linha pontilhada em vermelho, tá? Na próxima descrição ali da próxima imagem, vocês vão estar observando. O curso da água organiza-se em rede hidrográficas, isto é, em um conjunto de hierarquia, galerinha. Hierarquizados, tá? Então, quando falamos hierarquia, falamos de cima para baixo. Do rio mais importante, no nível da hierarquia, aos rios menores, ou os famosos rios secundários, que desaguam no rio principal. As subfluentes, rios que desaguam nos afluentes. Vamos entender a imagem. Aqui temos a nossa bacia hidrográfica em pontinhos vermelhos. Aqui está a nossa famosa bacia. Todo mundo fala em bacia, bacia, bacia. O que é uma bacia? Pensa que realmente é uma bacia d'água. Não, galerinha. Tá? Não é. Basicamente, é a formação do relevo que dá uma bacia hidrográfica. Existe uma bacia dentro daquele relevo. E nesse relevo que estamos observando é um relevo de altitude, onde existe uma grande depressão e aqui embaixo uma planície. O relevo de planalto no topo, uma depressão e aqui embaixo uma planície. Certo, galerinha? O curso do rio. Vamos lá para o rio. Tá. Aqui está, igual vocês aprenderam lá, o seu afluente. Tá? E vai descendo, 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 e vai descendo. Opa! O que é isso aqui, professor? Ao lado aqui, essa ramificação. Opa! São os famosos afluentes e o subafluente. O afluente, ele cai diretamente, ó. Se vocês observar, aqui vai existir uma nascente também, aonde que a grande concentração de água caiu das montanhas, causando grandes aquíferos, concentrações de água, e com a pressão e com a temperatura também, um alto nível desses bolsões cheios de águas, vai surgir a nascente. E o afluente, ele vai direto para o curso do rio, diferente do subafluente, que são outras nascentes menores, bem pequenas, que vão desaguar no afluente. Então, é uma hierarquia, é um movimento de cima para baixo, tá? Um posicionamento. É igual ao mercado, galerinha. Não tem o gerente que gerencia o mercado? Tem o subgerente que obedece o gerente. E tem os vendedores, ou repositores, ou os caixas que respondem, basicamente, tanto para o gerente quanto para o subgerente. Tá? É uma hierarquia, para vocês estarem entendendo. Essa aqui é a nossa rede hidrográfica. Basicamente, a nossa rede hidrográfica existe um rio principal, existe os afluentes, que são rios secundários, tá? E os subafluentes são rios terciários, como se fossem os que desaguam
nos afluentes. Então, existe aqui uma sequência, tá? O curso do rio central, o principal, o afluente, que é um deságue diretamente no rio, e o subafluente, que vai desaguar não no rio, no afluente. Ok? Agora vamos falar da bacia hidrográfica. Lembra daquela linha pontilhada em vermelho? Aqui é a nossa bacia hidrográfica. Basicamente é isso, galerinha. Aqui continua a grande formação do nosso planalto. Planalto, vocês sabem que é de altitude, aqui em cima. Existe grande porcentagem de chuva, neve e umidade, devido à baixa temperatura, correto? E também a condensação através das movimentações dos rios flutuantes, que são grandes nuvens que possuem grandes concentrações vaporosas, grandes concentrações de água a vapor. Em contato com uma mudança climática de temperatura ali para quente ou frio, se for muito frio, ela vai cair em forma de neve, vai congelar, vai pesar e ela vai cair em forma de neve, vai criar-se uma grande quantidade de neve. Pintou toda a nossa montanha aqui de neve. Se for uma mudança climática próximo a um relevo, tá bom? A um relevo onde exista uma grande concentração de massas quentes ali, igual a nossa famosa linha do Equador, grandes áreas montanhosas próximas a essa região, vamos ter ali uma grande quantidade de chuva e precipitação que vai causar as nascentes. O que são nascentes, galerinha? São quando as águas são absorvidas pelo solo, vão até o subsolo em grandes cavidades rochosas, ou muitas das vezes somente o solo, tá? Que vocês vão estar estudando as formações de solo um pouquinho mais para frente, mas hoje estamos falando de grandes cavidades, aquela primeira imagem que o professor mostrou. Então aqui, uma área montanhosa, rochosa, onde as águas vão se acumulando e ao longo do tempo, o grande acúmulo e a pressão causada dentro dessas estruturas, dentro dessas plataformas, vamos dizer assim, rochosas, vai se acumulando muita água e vai surgindo as nascentes, saindo através dos seus poros, através de uma grande rachadura do tipo assim. Então, se forma a nascente. A nascente vai desaguando, vocês podem ver que ela está escorrendo, vai escorrendo de diversas formas, pequenos leitinhos ali, pequenas correduras, que vão formar o leito do rio. O leito do rio, desculpa, galerinha, a nascente do rio. E vai seguindo o seu percurso. Dentro da própria formação da bacia hidrográfica, que é o todo aqui, tá, galerinha? Tudo isso aqui é a bacia. Lá da formação do seu relevo, de planície, depressão, que é a queda, ao nosso planalto, que é o ponto mais alto do nosso relevo. Então, vai se descendo, 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 e aqui encontra uma outra nascente de pequeno porte, tá? De um rio não sendo o principal, um rio secundário, e vai desaguar basicamente no rio e vai aumentando, causando um outro leito de um rio, uma outra margem, dominando um outro terreno, e aqui embaixo uma outra nascente, mais pequena do que a afluente, e vai desaguar uma outra nascente, próximo à bacia, e vai alimentando em volume uma grande quantidade de água através do afluente e subafluente, encorpando este rio ao longo do seu percurso, causando lá embaixo a sua foz, que basicamente é o final da bacia hidrográfica. Ok? Então, a grande concentração de um rio, que é a sua foz, como o Rio São Francisco, que é da região Nordeste, que vocês irão estudar futuramente, que é o maior rio do Brasil, só perde para o Rio Nilo, que é o maior do mundo, existe a sua bacia hidrográfica. Então, a bacia hidrográfica é a sua formação de relevo, que vai dar a definição de todo esse processo da nascente, que vai ter o seu afluente, o subafluente que vai desaguar no afluente, que vai gerar um grande volume de água causando leitos e vai terminar lá na sua foz. Essa sim é uma bacia hidrográfica, galerinha. Eu acho que ficou bem mais claro ver dessa forma do que o professor só está explicando
a apostila lá, né? E as bacias hidrográficas existem aí um percurso, tá? Ao longo do seu percurso, um rio apresenta. Então, além daquela inscrição ali, essa descrição que o professor fez da bacia hidrográfica em si, tá? Existem outros elementos que definem como um curso superior, um curso médio e o curso inferior. Aqui temos novamente a nossa bacia fragmentada, tá? No curso superior, próximos às nascentes das cabeceiras. Então, a parte elevada do nosso relevo sempre vai estar no curso superior, tá bom? Então, a nossa formação, aqui está a grande concentração de água. O desgelo vai descendo através de grandes aquíferos concentrados aqui dentro, grandes camadas, que vai dar essa conexão. Vocês podem observar aqui que existe uma grande concentração de água. Então, o curso superior, depois vemos o curso médio, que é o trecho intermediário entre as relações, tá? Acontece uma relação intermediária aqui, ó. Vocês podem observar que através do grande acúmulo existe aqui várias ramificações que vai seguindo o curso. O curso é esse maiorzinho aqui e vai descendo. E aqui embaixo temos o curso inferior, que é a sedimentação, é onde acontece a modificação final até chegar à nossa foz, que é o final da nossa bacia hidrográfica. Ok, galerinha? Então, o curso inferior é o trecho mais próximo da foz. É onde acontece o desembocamento, se falando desembocadura dos grandes rios. Ok, galerinha? Então, basicamente, a nossa aula de hoje é essa. É uma explicação bem básica, tá? Caso vocês tenham dúvidas, estarei aqui à disposição no Classroom, no WhatsApp, tá bom? Também lá no YouTube, onde está sendo postado esse vídeo. O professor fez esse canal especialmente para colocar as atividades para vocês de uma forma mais diversificada, bem mais prática, para vocês conseguirem visualizar um pouquinho além do professor falando diretamente com vocês. Galerinha, dúvidas, podem me chamar a qualquer momento. Tanto o professor falou no YouTube, no WhatsApp, tem a minha página do Facebook também, que estará disponível esses slides. E no Meet, hoje, assinando algumas dúvidas referente a este conteúdo. Caso queiram falar no particular, o professor aceita também, pode mandar uma mensagem para sanar as dúvidas. O professor estará à sua disponibilidade. Ok? E agora, galerinha, finalizou? Será? Não, meu jovem. Não, não mesmo. Peguei vocês no pulo. Agora temos a nossa atividade. Pensou que ia passar batido? Mas não. Estou aqui com ela, a nossa amada e adorada atividade. Calma, galerinha. É bem simples, tá bom? Vocês vão fazer um resumo referente à aula de hoje, onde o tema trabalhado foi as águas continentais. Ok? Falamos um pouquinho da formação de um rio e também da bacia hidrográfica. Você vai colocar ali com as suas palavras o que você entendeu que o professor passou. Não foi de uma forma tão específica, porque o professor também está se adaptando às videoaulas. É um pouquinho difícil, tanto para o professor quanto para você. Mas tenho certeza que você conseguiu aprender e entender um pouquinho. E para facilitar, galerinha, o professor também vai estar disponibilizando esses slides lá no Classroom para você estar visualizando e relendo, ok? O conteúdo trabalhado hoje. Lembrando que este conteúdo tem como base a apostila do sistema etapa, apostila número 5, onde falamos basicamente das águas do nosso planeta Terra. Dúvidas, galerinha? Estarei à disposição. Espero que todos estejam fazendo nesta aula aqui a atividade, ok? Agradeço a presença de todos e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus!